Obrigada a todos, bom dia e um agradecimento à organização por este evento e também por permitir a minha participação, na qual, como o senhor professor acabou de indicar, se percebe que está implicada Agostina Bessa Luís, uma escritora que eu trabalho há muitos anos e sobre a qual tenho um afeto muito grande em termos emocionais e em termos científicos também. Esta comunicação centra-se nas reflexões que ao longo dos anos Agostina produziu sobre Camões, designadamente no plano biográfico, e eu agradeço esta oportunidade que me permite falar de Agostina em 2022, ano do primeiro centenário do nascimento de Agostina Bessa Luís, ou ano do centenário, peço desculpa, do nascimento de Agostina Bessa Luís, que nasceu em 19 de outubro de 1922 e faleceu há pouco tempo, em junho de 2019. Portanto, a escritora portuguesa Agostina Bessa Luís, do meu ponto de vista, com toda a subjetividade, a maior escritora portuguesa do século XX, cujo primeiro centenário de nascimento se celebra em 2022, foi uma leitora atenta da obra camoniana e uma intérprete da vida do poeta quinhentista. Em diversos ensaios e artigos, Agostina procurou ler o tempo de Camões e, sobretudo, a sua posteridade na cultura portuguesa. Veremos mais adiante que Agostina, de certa maneira, fez de Camões um pretexto para a sua leitura do que é ser português, a sua de Agostina Bessa Luís, porque, de facto, todos os comentários de Agostina Bessa Luís, pejados muitas vezes de um sentido mordaz, de um sentido muito cáustico, ela era assim em relação a inúmeros aspectos, e todos esses comentários acabam por confluir para a sua imagem dos portugueses, particularmente do que são os portugueses no mundo ao longo da história. Os comentários de Agostina foram sempre feitos de forma muito desassombrada e rigorosa, também intimista, e não evitando uma visão muito pessoal da biografia e da produção literária de Camões. Vencedora do mais importante prémio de literatura portuguesa, o Prémio Camões, no ano 2004, Agostina reconheceu que, lendo o poeta, às vezes um só verso descobre nele engenho tamanho que a gratidão nos embarga a voz. Nos ensaios e artigos que produziu ao longo de mais de uma década, comentou versos de Camões, confessou a sua admiração pelo poeta, mas também se demarcou de uma certa estridência nacional que o leu apressadamente e procurou nele um símbolo da identidade nacional. As reflexões de Agostina constituem, portanto, um relevante contributo para o conhecimento da recepção da vida e da obra camonianas na literatura e na cultura portuguesas do século XX. Agostina teve uma consciência muito lúcida da universalidade e da intemporalidade da obra de Camões e sobre ambas teceu observações sagazes e atentas à fortuna crítica da obra do poeta. Uma das observações mais incisivas ou lapidares de Agostina é aquela em que afirma, de um modo algo provocatório: não sou dos que morrem de amores por Camões. Citei Agostina. Esta observação poderia fazer supor que o homem e o poeta não mereceram uma especial atenção na obra da ficcionista portuguesa e nos inúmeros ensaios que foi publicando ao longo dos anos e que a Fundação Gulbenkian reuniu em 2016.
Acontece que logo após esta afirmação perentória, Agostina reconhece que Camões é o grande vate que o país merece, sem que nisso haja interpretação duvidosa. O reconhecimento, aliado à expressão de um juízo sobre a qualidade literária do poeta renascentista, não autorizam a vermos na obra da escritora uma influência marcante de Camões. O que pretendo dizer com isto é que não me parece possível que encontremos na ficção literária de Agostina marcas tão influentes como as de Proust, Dostoiévski ou Thomas Mann, no caso de Influxos Estrangeiros, ou ainda de Camilo Castelo Branco, o escritor que mais marcou toda a obra literária de Agostina e com a qual ela estabeleceu diálogos mais intensos. Pretendo com isto dizer que a relação de Agostina com Camões foi marcada por alguma ambiguidade e pretendo também dizer que a obra da autora não permite identificar marcas camonianas explícitas. Meras alusões, é disso que se trata. O interesse de Agostina por Camões não se situa num plano de relações intertextuais declaradas, mas numa vertente reflexiva em que se desvela não a romancista, mas sim a ensaísta. Sendo conhecida a firmeza de convicções da escritora e a sua incapacidade para aceitar juízos fáceis, elogios gratuitos e uma retórica por vezes superficial do enaltecimento, o que Camões para ela representou foi, em primeiro lugar, uma análise por vezes muito cáustica da biografia de Camões, depois um comentário com frequência proporcionado pela celebração da efeméride do 10 de junho e pelas próprias funções que Agostina desempenhou como ensaísta e como jornalista. Ela própria foi diretora do jornal portuense o 1º de janeiro, e em terceiro lugar, uma possibilidade de revisitar a história de Portugal, ou mais exatamente, o que Agostina entende por história. Voltarei a este aspecto, ou concretizá-lo-ei mais adiante. São então estas 3 linhas que determinam a recepção de Camões em Agostina e que de seguida analiso de forma forçosamente breve para obedecer ao tempo de que disponho. A biografia de Camões é a vertente que merece considerações menos simpáticas por parte de Agostina. Considerou que a educação do poeta foi antiquada e clássica e que a sua existência foi a de um pícaro, aspecto que, todavia, dá-nos esta ressalva interessante, não extravasou, e ainda bem, para a obra literária. O fim da vida de Camões, dominado pelo abatimento e pela miséria, é explicado por Agostina como uma consequência da atração do poeta pelo poder. Não deixou de assinalar a importância da advertência que o poeta fez ao jovem rei Dom Sebastião no final de Os Lusíadas, aconselhando a precaver-se contra os aduladores. Ao mesmo tempo, a reflexão sobre a biografia camoniana é um pretexto para que Agostina disserte sobre a vacuidade do discurso do poema épico perante um país arrefecido de ingratidão. Um eco das palavras finais de Camões no derradeiro canto de Os Lusíadas. É interessante também que Agostina recorda a sua própria experiência como leitora de Os Lusíadas. É uma experiência que remonta à adolescência, como aconteceu com tantos de nós, e que no caso de Agostina se revelou, num primeiro contacto aos 10 ou 11 anos, muito pouco estimulante, porque, como escreveu, foi forçada a dividir as orações do primeiro canto, chegando à conclusão que o poema épico se tornou
um breviário seco, produzido não por um poeta, mas por um malabarista do sujeito e do predicado. Foi de facto uma experiência, enquanto adolescente, de gramática dos Lusíadas que muito a desencantou. Este juízo vale o que vale, nessa lógica das ambiguidades e das contradições de Agostina, em última instância das contradições que ela identifica na sua imagem do que é ser português. De facto, este juízo de valor não deve tomar-se como definitivo, porque quando visitou Macau pela primeira vez, Agostina escreveu um texto encantador e relembrou o encanto que sentiu pelo poema épico, destacando o canto nono, que considerou o mais emblemático dos Lusíadas. Cito Agostina: as ninfas que na ilha esperam os navegantes são a companhia eterna que os deuses lhe destinam em prémio de tantas provações e sofrimento. Significam o dom da poesia, conforto propício nos caminhos ásperos deste mundo. Significam a consolação de tantas dores sofridas e o reforço à glória arrancada à avara sorte. Fim de citação. Mantendo uma acutilância permanente e um sentido crítico reiterado pela fugacidade de muitas comemorações que acontecem em Portugal, as de Camões não são exceção, Agostina observa Portugal, no ano de 1991, com certa melancolia e explica esta melancolia da seguinte maneira: foi-se o que Camões encarnava, o direito ao gênio, que os povos desejam mais do que a vida consolada e alegre. Não se deve ao povo apenas justiça, mas sobretudo a esperança de célebres dias. Porque vários textos sobre Camões foram publicados a pretexto de comemorações do 10 de junho, em vários jornais de Portugal, no Expresso, na revista Persona, etc., Agostina não perdeu a ocasião de denunciar alguma superficialidade que em Portugal envolve a comemoração de um centenário. Assim acontece quando publicou num suplemento especial do Expresso, em 21 de junho de 1980, um breve texto ao qual deu o título As Pessoas Vulgares e os Gênios Infelizes. Depois de defender que as comemorações trazem com elas mais curiosidade do que o interesse, mais persuasão passageira do que entendimento prolongado, defendeu que o que qualifica Camões como gênio é a necessidade que Portugal tem de figuras geniais, porque os grandes homens são o amor próprio dos povos. A crítica não deixa de estar presente nesta reflexão de 1991 sobre uma certa instrumentalização nacional de Camões. Recordá-lo através de efemérides como o 10 de junho, dia dedicado ao poeta e às comunidades portuguesas, não passa com frequência de uma memória vaga que se extingue no próprio dia das comemorações e que não traz consigo um verdadeiro esforço ou interesse nacionais em conhecer e aprofundar a obra camoniana. Permitam-me parênteses para dizer que este comentário de Agostina se afasta diametralmente do que temos estado hoje a ouvir e a aprender. Falo desde logo em primeiro lugar. Mas voltando a Agostina, é possível afirmar que para ela escrever sobre Camões tem muitas vezes um alcance mais amplo, porque vai além de uma interpretação pessoal, e insisto neste ponto, uma interpretação pessoal acerca da vida e da obra literária do escritor. O que acabo de dizer é confirmado por outro texto, desta vez datado de 12 de junho de 1981, intitulado Um País de Comunidades. Agostina começa por tecer um retrato dos portugueses dispersos pelo mundo e afirma que a expansão portuguesa significou o que o homem aprende.
E o que o homem aprende é a generosidade quando passa fronteiras, quando o engenho é posto à prova, quando a solidão fabrica uma coragem às vezes despeitada. Camões adquiriu para Agostina um estatuto de universalidade porque foi capaz de interpretar a voz profunda de tantos portugueses, para quem a terra natal não basta como espaço. Diz Agostina, nunca Camões é tão grande como quando traduz o que muitos sentem. Confessadamente mais fascinada pelo lírico do que pelo épico, explicou esta preferência pela natureza da alma portuguesa. E é aqui que entramos nessa visão que Agostina tem do que é ser português. Se é que existe uma essência do português, o professor Miguel Real diria que isso não existe. A essência o que existem são complexos e não a essência do português. Mas, enfim, desculpem-me o excurso, isto seria à parte e desviado daquilo que aqui procuro mostrar. Ora, para Agostina, o que nos identifica, o que define a alma portuguesa é termos uma cultura afetiva como outros têm uma cultura filosófica. Em tudo o que tocamos, deixamos a marca de um afeto que nos poupou, em grande parte, ao contrato do tirano com a servidão. Diz também que somos um povo que sempre quis viver aproximado ao estado da natureza e que sempre quis evitar o estado de guerra. O que torna Camões o português de todos os tempos é uma expressão de Agostina que tomei de empréstimo para título desta comunicação, é o facto de ele exibir a identidade nacional. Peço-vos alguma paciência para esta citação um pouco extensa de Agostina Bessa Luís, mas que não posso deixar de fazer. Camões representou, como tipo humano, o português de todos os tempos. É poeta, soldado, aventureiro, intelectual e mundano, vítima e herói, experiente e desprevenido, boa alma e cidadão discutível, sentimental e capaz de juízo frio sobre todas as coisas. A sua liberdade é interior e não feita à imagem das circunstâncias. Não é só um poeta, é um homem de contradições extraordinárias, como as que conhecemos não só durante o curso das nossas vidas, mas também dos dias e das horas todas. Terminei a citação. 3 anos depois destas considerações, numa conferência proferida em Caracas, à qual deu o significativo título de A Alma Escrita, também proferida num 10 de junho, Agostina reiterou esta imagem de Camões como metáfora da identidade nacional e repete nessa conferência que Camões é um símbolo, que quando se fala de Camões, se fala de Portugal e de um país cheio de contradições. Enquanto escritora fascinada pela história, ou pela sua visão muito peculiar da história, para ser mais rigorosa, Agostina sintetizou em Camões a representação do que de melhor tem a história de Portugal, declarando de forma emocionada que Camões é a alma escrita de um povo inteiro. Não importa se fala de amores e de engenhosas coisas complicadas. Ele representa um momento da nossa história que se repete de tempos a tempos. Representa lutas, desejadas ou não. E por que nos deixa comovidos Camões? A resposta de Agostina é esta: porque não há vida sem aquele que a canta e dela faz memória. Ao fascínio de Agostina por Camões, não é com certeza alheia a concepção da escritora sobre a história como combinação de realidade e fantasia. Bastaria pensarmos, a título de exemplo, na recriação muito fantasiosa que Agostina faz da biografia de Dom Sebastião no romance O Mosteiro,
para sermos levados a concluir, a concordar melhor, com a afirmação da escritora de que a sua ligação a Camões exibe uma sintonia, acima de tudo, emocional. Tal como a ficção de Agostina foi uma representação de emoções, essencialmente dolorosas, assim aconselha a nossa leitura de Camões, porque melhor do que eu, diz Agostina, ninguém soube compor saudades e imaginações de penas e tristezas que são sobressaltos da alma. Termino dizendo o seguinte: em Agostina Bessa Luís, uma escritora que ao longo de uma vastíssima obra literária procedeu a uma arqueologia das emoções, esse elemento que unifica uma criação aparentemente desconexa, não causa surpresa que, sob a aparência de um tom por vezes mordaz, se destaca uma profunda admiração por Camões como figura especular da identidade nacional. Camões é o português de todos os tempos, porque foi aquele que melhor soube exprimir o sentido de ser português. Ou, nas palavras com que termino, de Agostina, o homem que de veras nos traduz é aquele que em versos descobre o nosso sentimento, o sentimento de quem já tem o mundo experimentado. Muito obrigada pela atenção e pela paciência para me escutarem.